Vamos falar de um outro caso que está repercutindo muito. Afinal de contas, todo mundo está querendo saber quem mandou matar o empresário lá em Interlagos. E a gente tem novidades para te contar desse caso. A Polícia Civil de São Paulo reduziu para 15 o número de seguranças suspeitos no envolvimento da morte do empresário Adalberto Amarildo Júnior, encontrado numa vala, ali num buraco no autódromo de Interlagos. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o crime teria acontecido depois de uma briga relacionada a uma vaga de estacionamento bloqueada. O Adalberto teria sido imobilizado com um mata-leão e morto. O laudo apontou ausência de álcool e drogas, mas o estado do corpo pode ter comprometido a precisão desses resultados. As investigações apontam que ao menos 3 funcionários teriam participado diretamente desse homicídio. A Carla detalha agora pra gente. Então temos 15 seguranças suspeitos, é isso? Exatamente. Lembram que eram 200? E aí a polícia está fazendo o trabalho de investigação dela. Gente, não tem dúvida, essas pessoas serão pegas, tá? É uma questão de tempo. Então, eles vão fazendo o cruzamento de dados, de informações, essas pessoas vão trazendo seus álibis e a empresa parece que realmente está contribuindo, sim, com as investigações ali, com os delegados. É uma equipe de investigação muito, muito, muito boa, tá? E aí, o que acontece? Com base nesses 15 agora, eles estão checando novamente, não só as evidências, né, do local, mas alguns laudos estão para chegar entre hoje e segunda-feira, principalmente os de resíduo embaixo da unha da vítima. Então, a polícia está aguardando esses laudos e algumas confirmações, mas a gente pode ter na semana que vem os criminosos sendo apontados aí. Vamos esperar, porque eu acho que assim eles vão fazer um bom trabalho, sim. Ô, Carla, estamos falando então que caiu de 200 para 15. Você acompanhou esse caso, Regis? Chegou a ver alguma coisa? Eu acompanhei muito por cima, mas, se eu não me engano, o exame feito pelos legistas apontaram que ele morreu por asfixia. Não é? Isso, porque o que acontece, Regis? E quando você toma um mata-leão, quem faz luta sabe disso. Quando você toma um mata-leão, que é um golpe do jiu-jitsu, em que você provoca o desfalecimento da pessoa momentaneamente, porque você interrompe o fluxo de oxigênio para o cérebro. A pessoa desmaia. Só que aí, na hora que você solta, esse fluxo volta, a pessoa... Então ela está desacordada. Perdão. Se ele tomou um mata-leão de um segurança e esse tempo do golpe foi suficiente para interromper por um período muito grande a oxigenação do cérebro, a pessoa morre asfixiada, porque o ar não chega, o oxigênio não chega ao cérebro. Logo, muito provavelmente, ele morreu por asfixia, dada por um golpe, que provavelmente é um mata-leão. Se ainda mais se os seguranças tiverem noção de jiu-jitsu, quem faz luta entende bem o que eu estou falando. Muito provavelmente foi isso. Muito provavelmente um dos seguranças deu um mata-leão por muito tempo para imobilizar e... Existe assim a linha, né, de investigação que se parece, né, a mais correta, é que ele estaciona o carro dele numa área que quando ele volta, essa área está bloqueada. Parece que ali vai ter ali um desentendimento, né? E, enfim, aquela coisa, às vezes, de macho alfa, vai brigar, eu quero passar, eu quero tirar. A vaga estava proibida de parar. Estava proibida e quando ele volta, parece que tem, tipo, como se fosse um tapume, uma barreira que ele não consegue. E esse pode ter sido o estupim de tudo. Como o Regis aqui falou, a polícia também acredita que ele tenha sofrido um mata-leão, mas não um mata-leão fatal. Porque o que acontece? Infelizmente, ele teve uma morte lenta dentro desse buraco. Quando ele é enfiado no buraco, e ele é um homem grande, não é fácil enfiar ele naquele buraco, não é um buraco grande, né? A gente já explicou que é um buraco muito apertadinho. O que acontece? Quando ele tenta respirar, ele não consegue. As mãos estão levantadas para o alto e ele não tem espaço para respirar. Então, e aí ele vai entrando num estado, né, de inconsciência e ele vai ali desfalecendo até que chega ao óbito. Isso também já foi comprovado. Então, assim,
ele pode ter ali ficado desacordado nesse buraco até 24 horas. Por isso que a bebida que ele consumiu foi metabolizada. Então, a gente vai entendendo. Foi uma morte lenta, gente. Foi uma morte agonizante. Isso vai ser muito importante porque, após a descoberta desses agressores, isso tudo é um agravante... né, na hora que eles forem condenados, porque essa pessoa entrou em sofrimento. E se for mais de um, não é que é, por exemplo, se eu dou um soco no Regis e ele me dá um soco, então a gente tem a mesma força aqui. Se eu dou um soco nele, ele me dá uma facada... Não, a gente não tem a mesma força. Jamais. Não, mas é uma maneira de dizer, né? Entendi. Então, eu te dou um soco, a mesma É proporção... bom deixar claro isso, né? A mesma proporção. Eu dou um soco, ele vem com uma facada... Entende? Ele usou uma força, algo a mais para vir em cima de mim. Então, tudo isso é pesado ali na hora que essas pessoas forem julgadas. Se é mais de um, Ô, Carla, enfim. mas você vê que a investigação ela vai avançando, né? A gente começou essa semana falando de 200, aí já caiu para 15. Eles aí serão pegos. Aí a gente começou falando, não, acho que é só... 200 é a equipe inteira, não, né? Sim, mas você tá tem todo que... mundo envolvido, né? Não, aí beleza, aí começamos com que poderia ter feito, né? Ah, será que foi uma pessoa só? Agora estamos falando em 3, é isso? E tem aquela máxima, o crime, quando ele é cometido por uma única pessoa, também ele é muito mais difícil de ser investigado, porque aquela pessoa se fecha em copas. O que eu expliquei aqui, se nós 3 aqui estivermos combinando um crime, a investigação só precisa saber quem é o elo fraco, quem é que ela quebra, e aí um acaba entregando o outro. Não tem jeito. E o que a gente pode esperar na semana que vem nesse caso, Carla? A gente pode esperar a chegada desses últimos laudos, né, dessas últimas confirmações, porque a polícia está certa. Ele não tem que sair trazendo, foi fulano, beltrano, cicrano. Não, porque, assim, vamos lembrar do caso da Vitória de Cajamar? Assim, numa boa, a Polícia de São Paulo é incrível, mas aquilo ali parecia a loucademia de polícia, né? Cada hora vinha um nome, vinha... uma teoria, era o PCC, era o ex-namorado, era... E vai saindo notícia no jornal que é assim... O jornal, a mídia, né, de hard news errou porque não foi investigar. Mas também alguém passou aquelas informações para eles, né? Porque é uma loucura, né? Gente, mas qual é a linha do crime? Carla, eu só fico na dúvida, assim, não sei, o Regis, é claro que o ser humano é capaz de tudo, né? Mas por uma briga de estacionamento, você vai matar a pessoa e enfiar muito no menos, Paulo. Não, mas assim... Não tem alguma outra coisa aí, o cara Paulo, empresário... Aquela coisa de macho alfa, sabe? Tipo assim, e as pessoas perderam absolutamente o controle. Sim. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Hoje, uma briga de trânsito... Sim. É possível você ser morto. Numa briga de trânsito. Ó, as pessoas estão descontroladas completamente. Aquele jogador de jiu-jitsu também que foi morto com um tiro de um PM, vocês não lembram? Ele acabou... exatamente. Ele, no meio de uma balada, o cara volta armado e dá um tiro nele. Ou seja, as pessoas... O que a gente encontra é que isso não sai na mídia, né? Mas a gente recebe muito. Confusão, então, embalada na noite. As pessoas estão completamente descontroladas. Gente. Elas não saem para se divertir, elas saem, às vezes, para arrumar confusão, acabam bebendo, ficam alteradas, dizem coisas ofensivas. E, assim, e a gente está vivendo um problema sério aqui também, que eu sempre trago na mesa, que é de saúde mental. Total. Gente, as pessoas perderam o equilíbrio, porque, assim... Olha só, quando você tira a vida de alguém, não existe crime perfeito. Enfim, uma coisa na cabeça de vocês. Existe crime mal investigado. Crime perfeito não existe. Você vai acabar sendo preso. Vale a pena? Vale a pena você ir parar em nenhum dia no sistema prisional, quanto mais alguns anos. Então, é sobre isso que a gente tem que parar para pensar. Enfim. É que eu fico com o sentimento assim, pô, mas peraí, não dá muito mais trabalho, você vai lá matar a pessoa, vai esconder o corpo, não sei o quê. Mas essa... Conta de um negocinho, uma sinalização de vaga. A gente está vivendo no limite. É surreal. Da intolerância, de tudo. O que foi, Fefe? Sabe o que eu acho que foi? Foi o seguinte, irmão, deram um mata-leão ali, o cara desmaiou, acharam que mataram o cara.
Pode ter sido isso também. E aí quiseram resolver, Foi lá uma você acha? discussãozinha básica, pega o cara não foi apaga uma e fala, coisa... vixe. Falou, putz, Não, foi vamos muito matar. forte. Não, deve ter sido minha Entendi. opinião, né? Minha sugestão. Não, eu Tava achei- lá numa eu briga achei lá, faz pagou sentido, o cara, os caras, meu... Faz sentido. Talvez ali Faz sentido. teve uma sensação que o cara tava sem pulso. Faz sentido, Fê. Faz Aí sentido. enfiaram ele no buraco, tudo pode ser. A gente volta aí no caso da Isabela Nadoni, onde o pai achou que a menina não tinha vida. Olha que loucura, joga ela pela janela. Só que quando o socorro chega, ela estava com vida. Ela é levada para o hospital com vida e, infelizmente, ela morre.